Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Santos. Vamos para mais uma aula aqui, nessa aula início dos conceitos de termodinâmica, tá? Transformações gasosas, gases ideais, lei geral. Nesse vídeo aqui, nessa aula, a gente começa a tratar desses conceitos, tá? Especificamente eu vou falar de gases ideais e leis dos gases ideais, tá? No caso aqui é a equação de Clapeyron, é essa que eu vou tratar com vocês aqui nessa aula. Então vamos para os conceitos iniciais, né? O que é um gás ideal? Os gases ideais, eles são gases que são submetidos a baixa pressão e que não interagem entre si, tá? Então, assim, são gases que são constituídos por poucas moléculas. Vocês vão entender por que eu estou falando poucas moléculas, tá? No caso aqui de baixa pressão, vou explicar o que é a pressão. E que não interagem, ou seja, não há nenhum tipo de interação, de reação entre as moléculas que constituem esse gás. Na prática, ele não existe, né? Por isso que é considerado um gás ideal. A gente até pode conseguir gases com baixa pressão, mas de alguma forma as moléculas deles entre si vão acabar interagindo. Porém, se a gente tiver poucas moléculas em um espaço distribuído bastante grande, a interação vai ser irrelevante. Então, essa é a ideia de um gás ideal. Tá? Os gases se comportam conforme as condições de suas variáveis de estado, que são três: a temperatura, representada pela letra T maiúscula, o volume, V, e a pressão, P. Então, para você dizer como é que um gás se encontra, em que estado ele se encontra, se você quiser descrever as condições que o gás se encontra, você precisa dizer quais são os valores desses parâmetros aqui. Você precisa dizer qual é a temperatura em que ele se encontra, qual é o volume que ele ocupa e qual é a pressão que ele exerce. Tá? Isso aqui são as três variáveis, existem outras, mas essas aqui são as três variáveis no mínimo que você deve conhecer para poder estabelecer o estado de um gás. Se alguma dessas variáveis aqui mudar, por exemplo, se a temperatura mudar, ela pode gerar uma modificação nessas outras variáveis aqui também, tá? Nas duas ao mesmo tempo ou em apenas uma, se você estiver num ambiente controlado e conseguir travar o valor. Por exemplo, se a temperatura aumenta e você mantiver o volume, a pressão vai aumentar também, né? Porque a temperatura, as moléculas vão se agitar mais, o espaço que elas vão ter vai continuar o mesmo, então vai haver uma interação maior entre elas e o recipiente que as contém, por isso a pressão aumenta. Então essas aqui são as três variáveis que você não pode esquecer: temperatura, volume, pressão. As três variáveis de estado de um gás. A partir daqui, no estudo de termodinâmica, elas estão constantemente presentes, tá? Então você imagina aqui, ó, um recipiente que tenha determinado gás ali dentro, com algumas partículas. Essas partículas aqui, elas têm um determinado espaço para se movimentar, esse espaço é chamado de volume. E se você reduzir o espaço em que elas se encontram, vai haver um maior choque, colisões entre as moléculas do gás e a parede do recipiente que as contém. Isso reflete em aumento de pressão, tá? Então estou dando um exemplo aqui para vocês como é que essas variáveis de estado elas influenciam, uma acaba influenciando a outra. Aqui tem um exemplo, né? Um exemplo de um cilindro de gás. Esse aqui é um cilindro de gás daqueles utilizados em ar-condicionado de carro, tá? Que seria um exemplo real dessa figura que vocês estão vendo aqui. Ali dentro tem um gás confinado sob alta pressão, que ocupa o volume definido pelo cilindro e está a uma determinada temperatura também. Então esse é um exemplo de caso real onde a gente encontra esses conceitos, tá bom? Bom, então agora vamos entender melhor o que significa cada uma das variáveis de estado do gás. Então a primeira é a pressão. A pressão é definida como a força exercida na direção perpendicular sobre uma dada superfície em relação à área dela. Esse aqui é um conceito da física. Lá em mecânica a gente já vê isso aqui. Tá? Em mecânica a gente já vê o conceito de pressão, quando uma força é exercida sobre uma superfície. É a mesma coisa aqui, só que agora a força vai ser exercida por uma molécula que constitui um gás. No caso dos gases, a pressão exercida é provocada pelos choques de suas partículas contra as paredes do recipiente. Então trago de novo essa figurinha. Essas bolinhas azuis aqui representam, é uma representação das moléculas do gás. Então o que é a pressão desse gás? A pressão desse gás é a colisão, a pressão dele vai ser a soma
de todas as colisões que essas partículas estão exercendo sobre as paredes desse recipiente que as contém, no caso esse cilindro aqui. Tá? Então, essa partícula colide aqui com o fundo do cilindro, essa outra colide com essa lateral, uma outra colide com a lateral oposta, e todas as partículas colidindo contra as paredes do recipiente, não necessariamente entre si. As partículas também colidem entre si, mas a pressão é a colisão das partículas com a parede do recipiente. Quanto mais colisões nós tivermos, maior vai ser a pressão. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem as partículas com bastante espaço. Então, vai ter menos colisões, porque elas têm espaço para percorrer. Agora, se você diminuir o volume, por exemplo, num recipiente com um volume menor, e a mesma quantidade de partículas, essa pressão vai ser maior. Porque como elas vão ter menos espaço para se movimentarem, elas vão colidir numa frequência maior, numa quantidade de vezes maior com as paredes do recipiente. E isso gera um aumento de pressão. Aqui, só para constar, né, eu coloco aqui uma figura do Evangelista Torricelli, né, um pesquisador aí, italiano, que foi responsável pelas primeiras medidas de pressão. A primeira medida de pressão de um gás foi a que ele fez, que ele mediu a pressão do ar atmosférico, né? O ar atmosférico não é um gás ideal. O ar atmosférico é uma mistura gasosa. Tem vários gases misturados, mas ele fez a medida utilizando um recipiente cheio de mercúrio e um tubo longo também preenchido com mercúrio. Ele emborcou esse tubo dentro do recipiente com mercúrio e ele reparou que a coluna de mercúrio dentro do tubo assumiu um comprimento, uma altura de 760 milímetros. Então, ele determinou que a pressão atmosférica era de 760 milímetros de mercúrio, tá? Só para ter uma ideia. Aqui nessa tabelinha é interessante porque quando a gente trabalha com os cálculos, a gente utiliza esses valores aqui, tá? Então, todos esses aqui em cima, Pascal, milímetro de mercúrio, bar, atmosfera e torr, são unidades de pressão, de medidas de pressão. Então, em Pascal, a unidade básica de medida de pressão é 101.325 PA. Tá? Isso equivale a 760 milímetros de mercúrio. Tá? Todos esses valores aqui são equivalentes. Essa mesma pressão equivale a 1 bar, que equivale a 1 atmosfera, e em torr equivale a 760. Tá? Então, todos esses valores aqui eles são correspondentes. A pressão, por exemplo, a pressão de 1 atmosfera, ela corresponde a aproximadamente 10 elevado a 5 Pascal, 10 a quinta Pascal. Né? 1 atmosfera também corresponde a 760 milímetros de mercúrio e corresponde aproximadamente a 1 bar, e 1 atmosfera também corresponde a 760 torr. Todas essas aqui são unidades de medida de pressão. Uma muito utilizada, muito comum para nós é a unidade de atmosfera. E a do sistema internacional é a Pascal. Então essas duas aqui são as que a gente mais tem que prestar atenção. A atmosfera, porque é muito comum para nós, e a do sistema internacional é Pascal. Agora, a próxima variável de estado de um gás, que é o volume. Então o volume é o espaço ocupado pelo gás confinado em determinado recipiente. Como um gás não tem forma própria, seu volume é igual ao volume do recipiente que o contém. Então, volume é um espaço que o volume do gás é o espaço que ele ocupa. Porém, o gás não tem forma própria. Então, o espaço que ele vai ocupar é o espaço do recipiente em que ele se encontra. Ou seja, independente do formato do recipiente, o gás vai preencher todo o espaço disponível. Ele vai ocupar todo o gás dentro de um recipiente. Ele não fica confinado em uma região apenas do recipiente, enquanto em outra do mesmo recipiente há um vazio. Isso não existe. O gás, as moléculas vão se distribuir por todo o espaço possível para elas percorrerem. Tá? Então aqui na figurinha, para a mesma quantidade de moléculas, o gás, as moléculas que constituem esse gás, elas vão se espalhar pelo recipiente inteiro. Então, para um espaço maior, elas vão ocupar um espaço maior.
Um espaço menor, elas vão ocupar um espaço menor, tá? Nunca vai acontecer de num espaço maior você ter as partículas confinadas, o gás confinado numa região, enquanto outra vai estar vazia, não tem gás nenhum. Né? Isso é impossível. Se você estiver numa sala, por exemplo, assistindo esse vídeo, onde quer que você esteja aí, imagina você ter na sua sala, na sua casa, no seu quarto, onde for. Nunca que o gás presente aí, que é o ar, ele vai se deslocar todo para um lado e te deixar sem ar para respirar. Isso não vai acontecer. O ar vai estar distribuído no ambiente todo que você estiver. Aqui tem umas unidades de medida de volume, tá? Aqui a unidade metro cúbico é muito importante, é muito comum, tá? Metro cúbico, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Essa aqui é pouco utilizada, tá? Mas 1 metro cúbico também corresponde a 1000 litros. É o que eu sugiro que vocês guardem, tá? Vou falar aqui só que é mais comum, que vocês não podem esquecer. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. É isso que você tem que guardar, tá? Aqui tem, só para constar, tem as unidades comparativas entre o decímetro cúbico e o litro, né? Então 1 decímetro cúbico tem 1 litro, e aqui entre centímetro cúbico e mililitro. Né? Então 0,001 decímetro cúbico é igual a 0,001 litro e por aí vai. O que eu indico aqui para vocês é 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Não esqueçam isso, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E também você pode considerar que 1 litro tem 0,001 ml também, tá? Mas aí resolvendo exercício a gente pega isso melhor. Agora a terceira variável de estado de um gás é a temperatura. O que é a temperatura? Já vimos também no início das aulas sobre esse tema, já falei sobre temperatura. Se você está assistindo a aula aqui no canal, procura aí que tem vídeo que eu falo melhor sobre temperatura, tá? Então a temperatura é a medida da agitação térmica das partículas que compõem um gás, ou seja, aquelas partículas agitadas. Quanto mais agitadas as partículas, maior é a temperatura e vice-versa. Quanto mais lentas elas estiverem se movendo, mais frias elas estão. Então, temperatura é uma medida indireta aí de agitação das moléculas, tá? Então, aqui de novo essa figurinha. As partículas estão um pouco agitadas, temperatura baixa. Se elas se agitarem muito, a temperatura sobe, fica mais alta, tá? Então, quanto mais agitada, maior a temperatura e vice-versa. Aqui, ó, um instrumento que a gente utiliza para medir a temperatura. Esse aqui é um termômetro. Esse aqui é um termômetro bastante simplesinho, né? Termômetro simples, um termômetro clínico que a gente costuma ter em casa para medir a nossa temperatura quando a gente acha que está com febre. Agora, falar para vocês sobre a equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron é a equação desenvolvida pelo cientista parisiense Benoît Paul Émile Clapeyron para descrever um gás a partir de suas variáveis de estado. Esse cara aqui, ó, Clapeyron, ele desenvolveu esta equação. Esta equação aqui, ela vai descrever um gás sem que haja alguma mudança. Tá? Essa equação ela diz em que estado o gás se encontra, na medida em que ela te ajuda a determinar as variáveis de estado. Pressão, P, volume, V, temperatura, T. Então, com esta equação você consegue determinar o estado de um gás, o estado dele. A partir do conhecimento de duas variáveis, você determina a terceira. E quando você souber o valor das três variáveis de estado de um gás, você consegue determinar o estado em que ele se encontra. Então, atenção para usar essa equação aqui. Ela determina o estado em que o gás se encontra no momento do estudo dele. Se ele estiver passando por alguma transformação, esta equação aqui não funciona, tá? Aí vai ter que ser outra. Então, repito, não pode esquecer, a equação de Clapeyron determina o estado em que o gás se encontra, sem que esteja havendo nenhuma transformação sobre ele, tá? Vou mostrar aqui um exercício, como exemplo de resolução em que a gente vai aplicar a equação de Clapeyron. Então, determine o volume molar de um gás ideal, cujas condições estejam normais, ou seja, a temperatura é de 273 Kelvin e a pressão de 1 atm. R é a constante
dos gases ideais, e no caso aqui é 0,082. Por quê? Como a pressão está em atm, a temperatura em Kelvin, então a gente utiliza esse valor aqui. Existem outros valores também, tá? Dependendo das unidades do problema que a gente estiver lidando. Então, quando você lê esse enunciado aqui, você nota que o gás ele não está passando por transformação nenhuma. Você apenas quer determinar as 3 variáveis de estado dele. Você já sabe a temperatura, já sabe a pressão. Está faltando aqui para determinar o volume. Então, é a equação de Clapeyron que a gente utiliza. P é a pressão, no caso aqui está em atm. V é o volume molar é o volume que a gente vai calcular, tá? A gente calcula volume dessa expressão. O volume molar significa que essa letra N aqui vale 1, que é o número de mols. Então o volume molar é o volume de 1 mol. Toda vez que você lê, ouvir volume molar, é o volume de 1 mol. Poderia ser de qualquer quantidade de mols aqui, tá? Mas como está falando volume molar, é o volume de 1 mol. Esse R é a constante dos gases ideais, que é o problema que deu, 0,082. E essa temperatura aqui é esta, que sempre tem que estar na escala Kelvin. Tá? Ó, repara aqui, ó, olha só, a unidade da constante tem um Kelvin aqui. Ó. Essa temperatura sempre tem que estar na escala Kelvin. Ela nunca pode estar na escala Celsius, por exemplo. Por quê? Ó, imagina que tá na escala, imagina uma temperatura na escala Kelvin. Ó, essa daqui, por exemplo, essa temperatura 273 Kelvin corresponde a quantos graus na escala Celsius? É o 0, né? Então, se você pegar e botar 0 aqui, você vai fazer PV igual a 0, você vai zerar o lado direito, pronto, destruiu a equação. Então, essa temperatura aqui você vai utilizar, o valor dela tem que estar sempre na escala Kelvin. Não pode ser 0, porque senão você destrói a equação. E como na escala Kelvin nós ainda não chegamos ao 0 absoluto, não há nenhuma previsão disso, então essa equação é válida, está funcionando. Substituindo os valores conhecidos, a pressão é 1 atm, o volume V, não sei quanto é que é, vamos calcular, então repito a letra V. N não aparece escrito em lugar nenhum, mas como está falando volume molar, então é 1 mol, então é 1. O R é esse aqui, 0,082, e a temperatura é esta aqui, 273 Kelvin. Pronto, agora aqui ó, o lado direito, esse 1 vai desaparecer, né? 1 vezes V dá V. E é só multiplicar, o lado esquerdo aqui, né? Agora é só multiplicar o lado direito. Fazendo a multiplicação, 1 vezes 0,082 vezes 273, você vai encontrar 22,386 litros. Então aqui o volume do gás dá em litro, porque essa constante aqui está em litros, né? Então o volume aqui, a unidade do volume que a gente encontra, deu em litro. Então até aqui vocês viram as propriedades dos gases ideais, né? Temperatura, volume e pressão, e a equação de Clapeyron em funcionamento. Agora eu quero acrescentar um simulador, vou mostrar para vocês um simulador em que eu vou comentar um pouquinho mais de forma visual, para vocês entenderem melhor o que é a pressão, volume e temperatura. Vamos lá para o simulador. Então, tá aqui o simulador. Seguinte, ó. Primeiro eu quero que vocês entendam o volume, tá? Hoje eu não vou falar todos os detalhes do simulador aqui para ser mais rápido. Vamos só ao que interessa. Então eu vou acrescentar algumas partículas, algumas moléculas dentro deste recipiente aqui. E vamos observar em relação ao volume. Lembrando que o volume é o espaço que o gás ocupa, tá? Ele preenche todo o recipiente. No caso é esse aqui, ó, essa caixa aqui. Vamos ver o que acontece. Então injetei algumas moléculas dentro desse recipiente. Tá? Olha como que elas vão se espalhando. Ó, por inércia, né? Elas se deslocaram aqui até o outro lado, mas depois elas acabam preenchendo todo o recipiente. Olha aí, isso é o volume, pessoal. Olha como que as moléculas que representam o gás, elas ocupam todos os espaços. Elas ficam percorrendo todos os espaços. Isso aí é o volume. Agora, voltar aqui, eu quero que vocês percebam a pressão. Agora vocês vão olhar para esse reloginho aqui. Lembrando que pressão é a quantidade de colisões, tá? Eu vou colocar poucas partículas aqui para vocês perceberem que a pressão só vai aparecer quando as partículas começarem a colidir com as paredes do recipiente. Preste atenção. Vou colocar aqui as partículas, vocês olham aqui, ó, no reloginho de pressão. Poucas partículas, ó. Agora que começou a contar, ó, a pressão, ó. Quando as partículas colidem com as paredes do recipiente, a pressão começa a contar. Vou reiniciar aqui, agora vou colocar mais partículas para vocês verem o que acontece
com muitas partículas. Olha a pressão. Olha a pressão. Por que a pressão agora está maior? Porque agora tem muito mais partículas colidindo com as paredes do recipiente. Olha o que acontece. O gás ocupa todo o espaço, as colisões acontecendo. Então a gente aqui tem uma média, né? Da média, devido às colisões nas paredes do recipiente, a gente vai ter essa pressão aí. E, por último, vamos ver agora a temperatura. Vou colocar aqui algumas partículas. Vou colocar aqui algumas partículas dentro aqui do recipiente. Tá? O termômetro está aqui em cima. Eu quero que vocês observem o termômetro aqui em cima, né? Inicialmente ele está marcando 300 Kelvin. Vamos deixar o gás se espalhar. E agora eu vou aumentar a temperatura, fornecendo calor aqui embaixo. Aí vocês vão olhar aqui no termômetro, tá bom? Olhem aqui no termômetro e observe também a agitação dessas moléculas aqui, tá? O que acontece com a agitação delas. Vamos lá. Fornecendo calor, olha o termômetro disparado e repare agora as partículas, como é que elas ficam mais agitadas. Olha o que está acontecendo. O termômetro disparou. Olha lá, as partículas totalmente agitadas, ocupando todo o espaço e estourou até a tampa. Aumentou muito a pressão, né? Vou retomar a tampa aqui. Repare que as partículas estão muito agitadas, escaparam algumas partículas aí, temperatura aumentando, pressão aumentando, partículas muito agitadas. Parei aqui para não estourar a tampa de novo. Agora eu vou esfriar. Olha a temperatura diminuindo, olha as partículas ficando menos agitadas, olha a pressão reduzindo também. Então é isso aí, pessoal. Essas são as 3 variáveis de estado de um gás. Pressão, volume, temperatura são as variáveis de estado que funcionam na equação de Clapeyron. Beleza? Até a próxima aula. Qualquer dúvida deixa aqui no comentário e se inscreve aí no canal, cara. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos também. Valeu então, pessoal. Até a próxima.